Lembrando, irmãos, como eu estava falando então, para não perder o raciocínio, para todos aqueles irmãos que receberam a semente da palavra do Messias da verdade e ficou em cima do muro, chegou a hora da saída, vocês que vão ter que ir buscar as 2 testemunhas, mas com cuidado. Por que a gente fala isso? Conforme a profecia de Mateus capítulo 25, das 10 virgens. Lembram? Eram 10 virgens, 5 eram prudentes, eram inteligentes, espertas, mas 5 eram doidas. As 5 que eram doidas, elas ouviram a verdade e rejeitou, ficou na teimosia. Quando ouviu o clamor dos anjos, dos 144 mil, chamando as pessoas para a saída, os que estavam prontas, prudentes, elas levantou e foi embora. Há outras que estavam com as chamas apagadas, porque não tinham azeite, né? Aquela palavra de entendimento das 2 testemunhas, das 2 oliveiras, elas não teve permissão para entrar, para ir nesses lugares preparados. Então, foi na onde que elas tiveram que vão na cidade e compram o azeite. E aí muitos vão ter que pagar com a própria vida. Mas vocês têm esperança, ainda depois de acontecer esse episódio, da saída das pessoas que vão ser salvas para as montanhas, meus irmãos, que vocês tiverem estratégia em não perder sua cabeça na tribulação. Né? Porque vocês vão ter que ficar na tribulação ainda 1.260 dias, que são um período que, por exemplo, iniciou a tribulação hoje, conforme a profecia de Daniel, vai restar 1.335 dias, que vai ser desde o primeiro dia de tribulação até a volta do Messias. Lembrando que assim que começar o primeiro ai, começa os 1.335 dias, né? Isso é muito interessante, que é a questão do Apocalipse, que outras pessoas também, às vezes, não têm isso em mente, né? Que esse começa ali, na verdade, o primeiro ai, né? O primeiro selo. O primeiro acontecimento, né? Então, meus irmãos, quando começar a tribulação, vocês que ficaram aí para trás, e aí vocês vão ter que fazer o quê? Ir de encontro com as 2 testemunhas, vocês já têm a semente, vocês vão ter que aprender, completar o entendimento de vocês ainda da verdade, só que ao mesmo tempo, tomar cuidado para não ser pego pelos demônios que vão estar o tempo todo perseguindo aqueles que conhecem a verdade. Lembra em Apocalipse que fala que a descendência da mulher, o dragão correu atrás dela para pegar ela? Vocês vão ter que ter cautela. Vai ser um período muito difícil, que vocês vão ter que ter uma estratégia muito bem planejada, porque vocês não vão poder ficar nas grandes cidades e nem vão poder entrar nas montanhas. Senão os gafanhotos vão picar vocês vão ter que voltar para trás. E ao mesmo tempo vai ter que pregar a palavra e ensinar as pessoas. Meus irmãos, vai ser muito difícil. Aqueles que conseguir chegar perto das 2 testemunhas vai ter uma pequena ajuda, porque elas vão ter poder entre o céu e a terra, né, conforme está escrito. Então, se precisar de uma alimentação, o Messias multiplicou a comida, a testemunha vai ter o mesmo poder. Então, mas uma coisa que a gente tem que só reforçar antes de terminar, para você concluir, é que aquelas pessoas que conseguiram chegar perto das testemunhas. Só que, como a gente falou, meus irmãos, os anjos caídos vai estar fazendo enganação de testemunha para todo lado. Então, como você vai saber qual que é realmente a testemunha? Onde ele realmente está? Entendeu? Porque eles vão colocar holograma, boneco, sabe mais lá o que, pra tudo que é lado. Então, isso que vocês têm que tomar mais cuidado ainda. Mas aí, essa parte, aqueles que têm a semente ali no espírito, vai conseguir discernir, né? Vai conseguir discernir, porque o Pai, nessas horas, ele vai dar uma pequena ajuda para essas pessoas, senão eles não vão conseguir chegar. Porque eles têm que suportar 1.260 dias, até a morte das 2 testemunhas. Porque a hora que as 2 testemunhas morrer, aí vocês terão permissão de entrar nas montanhas também, onde vai estar todos aqueles que fugiram, que falou para vocês sair antes, vocês não acreditaram. Vai estar lá as crianças inocentes que não praticou mal. O nosso Pai resguardou essas pessoas que são puras. Todas aquelas pessoas indefesas, né, que não teve como se locomover. Todas as pessoas que obedeceram à vontade do Pai, nosso Pai Celestial, e praticaram a justiça e o amor. Só que depois de 1.260 dias é que vocês terão autorização de entrar nesses lugares preparados. Então, a gente falando aqui como que vai ser mais ou menos, às vezes as pessoas nem imaginam, né? Como que vai ser. Nem às vezes até nós, mas vai ser um período muito difícil. Não, mas vocês falou, né? Algo que nunca houve e jamais haverá novamente, né? Porque as leis da besta e dos anjos caídos ainda falam, o Messias fala lá no Evangelho, lá no fim, ele fala assim, porque dias de vingança serão esses, para se cumprir tudo aquilo que está escrito. Eles querem vingar, eles querem fazer a vingança dos demônios. Então, por isso que a gente viemos reforçar, né? Sempre quando a gente vê alguma coisa assim, que a gente vê, né, que tem algumas dúvidas, não que nós sabemos mais do que os irmãos, né, mas assim, a gente como uma família, quando a gente vê algumas pessoas que você vê que está precisando de uma ajuda, você vai lá e dá um suporte, né? Assim é uma grande família. É uns mais fracos e o outro que já está mais alimentado, então um vai ajudando o outro. Então quando você vê que um irmão precisa de alguma coisa, você vai lá e estende a mão para ele. Da mesma forma nós.
né? Na verdade, é aquele teu negócio, né, meus irmãos? É quando a gente começa a pensar no plano de resgate, começa a pensar em todas as coisas que vão acontecer, por pior que seja, como eu falei, né? O Messias mesmo falou que são coisas que jamais vão acontecer novamente. Mas, meus irmãos, o nosso Pai é tão maravilhoso, né? O Messias é tão maravilhoso. Eles cuidaram de tudo, eles pensaram em tudo, eles planejaram tudo, né? Mandaram todos os nossos irmãos desde o começo do mundo até agora no finalzinho. Então, assim, nós que já conhecemos a verdade, nós que já estamos há tanto tempo, né, meus irmãos, na caminhada, assim, é tranquilidade, é felicidade, sabe, irmãos? A gente vai vendo esses acontecimentos, eu falo que quando lá atrás, né, lá em 2013, mais ou menos, quando começou lá atrás, isso eu estaria desesperada, se fosse hoje, né? Não estaria nem dormindo à noite, de desespero, de ansiedade. E hoje, meus irmãos, é uma mansidão, uma tranquilidade tão grande, porque a gente já sabe de tudo, sabe? Já foi nos passado tudo com antecedência de tudo que iria acontecer, já foi nos preparado tudo. E assim, meus irmãos, o céu se moveu a nosso favor, sabe? O que mais que a gente pode querer, né? O que mais que a gente pode ficar com medo ou alguma coisa do tipo? Pelo contrário, meus irmãos, né? A gente só vê o quanto nosso pai e nossos irmãos são tão maravilhosos que eles não se preocuparam com a vida deles, eles não se preocuparam com nada, vieram aqui para poder nos proteger, para poder fazer a guarda em volta da gente, né, meus irmãos? Então, assim, é um momento de felicidade. Para nós é um momento de tranquilidade, de felicidade, de ajudar as outras pessoas, principalmente os irmãos que estão ainda mais tempo na caminhada. É um momento de, agora mais do que nunca, ajudar os outros irmãos mais novos, né, a ter tranquilidade. Porque por mais que a gente sabe de tudo isso, alguns irmãos ainda ficam ansiosos, principalmente os irmãos mais novos, né? Ainda fica com aquela ansiedade, fica aquela coisa, aquela empolgação. E então a gente tem que dar o que? Apoio, suporte, paciência, carinho, amor pros outros irmãos e saber que passar tudo, confiança, né? E tudo tá tudo numa boa, assim, entendeu? Não tem mais. Quem tem o Pai e o Messias tem tudo, não precisa se preocupar com mais nada. É só manter a fé até o final no amor e semeando a verdade nas oportunidades e aguardar, irmão. Não precisa se preocupar com mais nada. A gente não tem